Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril, segunda da quarta semana da Páscoa. Ontem nós começamos uma belíssima jornada com Jesus Cristo, o nosso bom pastor. E hoje continuamos esta mesma reflexão. O texto do Evangelho de hoje é de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a imagem de Deus ou do Messias como rei, mas um rei que é pastor. De onde vem isso? Obviamente vem do rei Davi. Davi, quando foi ungido rei de Israel, ele estava cuidando do rebanho do seu pai, Jessé, no campo. Davi é a imagem por excelência do rei pastor. Muitas vezes a Escritura fala dos reis como pastores, ou dos chefes como pastores, dos sacerdotes como pastores, dos juízes como pastores. Então é uma imagem muito utilizada na Sagrada Escritura. Mas, sobretudo, os reis, os governantes, os chefes, os responsáveis, que deveriam cuidar da vida do povo, na verdade, muitas vezes, eles se apacentam a si mesmos, não cuidam das ovelhas, cuidam de si mesmos. Por causa desta infidelidade, Deus diz: eu, agora, é que serei pastor para o meu povo. De fato, a palavra de Deus diz que Deus é o verdadeiro pastor de Israel. Ele é o único e verdadeiro pastor. Pois bem, se o Messias é filho de Deus, é filho de Davi, logo o Messias assume também essa imagem do pastoreio. Temos que ir também ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Ali o profeta Ezequiel, diante da experiência do exílio da Babilônia, já que ele escreve no período do exílio, o povo de Deus tinha sido levado, exilado, cativo, escravizado para a Babilônia, e os profetas se perguntam por quê. Ezequiel diz: porque muitos que deveriam ser bons pastores, na verdade são maus pastores e não cuidaram da vida do povo. Ezequiel então fala, de um lado, do comportamento dos bons pastores, do outro lado, do comportamento dos maus pastores. Jesus, então, como Messias, toma para si este título messiânico, o bom pastor. Na verdade, em grego, rokalos ropoimen, significa o belo pastor. O bom pastor
é também o belo pastor. É um modo, teologicamente, de se dizer que a dimensão ética, a dimensão da bondade de Deus, é também a dimensão da estética, a dimensão da beleza. A beleza de Deus reside na sua santidade, na sua bondade, na sua justiça, na sua misericórdia. O bom pastor é também o belo pastor. Mas esse texto do capítulo 10, de 1 a 10, que acabamos de ler, deve ser compreendido também à luz do capítulo 9. No capítulo 9, Jesus cura o cego de nascença. E tudo isso acontece no ambiente do templo. E próximo ao templo de Jerusalém, contíguo ao templo de Jerusalém, estava um ambiente muito interessante. A porta das ovelhas. Jesus, então, curando o cego de nascença, ele se confronta com as elites, com os dirigentes, com os chefes do templo de Jerusalém. Aqui se instala o conflito primeiro e fundamental. Jesus, bom pastor, ele, na verdade, é aquele que cuida do seu povo. Os chefes de Israel, os chefes do templo, os chefes dos sacerdotes, que deveriam ser pastores e que deveriam cuidar da vida do povo, na verdade são maus pastores que oprimem, massacram, destroem a vida do seu povo. A primeira imagem, portanto, que Jesus utiliza no texto do Evangelho de hoje é a oposição entre ele, que é o pastor das ovelhas, e os ladrões e assaltantes. Vejam, por exemplo, este versículo 8, a dureza de Jesus neste versículo 8. Ele é o bom pastor. Os que vieram antes dele são ladrões e assaltantes. Não são pastores, são mercenários, não cuidam do povo, não são capazes de doar a vida pelo povo. Segundo, Jesus utiliza a imagem da porta. O versículo 7, na verdade, do versículo 7 ao versículo 10, Jesus utiliza a imagem da porta das ovelhas que havia no templo de Jerusalém. Agora é interessante que Jesus utiliza a imagem da porta não para que as ovelhas entrem por essa porta, ao contrário. É interessante perceber que Jesus utiliza a imagem da porta para que as pessoas entrem por ele. Mas, na verdade, entrem por ele para, na verdade, saírem com ele. Veja o versículo 9. Quem entrar por esta porta, que sou eu, está dizendo Jesus, entrará, mas sairá, e lá fora encontrará pastagem adequada e de boa qualidade. Aqui está algo fundamental na metáfora que Jesus utiliza. Ele é a porta, não mais a porta das ovelhas que havia no templo de Jerusalém. Agora, ele mesmo, Jesus Messias, Filho do Deus bom pastor, ele é a porta pela qual as ovelhas entram, mas, sobretudo, ele é a porta e ele é, ao mesmo tempo, o pastor. Porta pela qual as ovelhas saem. Ovelhas que saem guiadas por esse pastor que é o próprio Jesus. Percebam como estas duas imagens se sobrepõem, sem nenhum problema no coração de Jesus. Ao mesmo tempo ele é porta, ao mesmo tempo ele é bom pastor. As duas imagens se sobrepõem. E se vocês pensarem com o texto do Evangelho de ontem nós refletimos sobre 3 aspectos. O bom pastor é responsável pela sobrevivência do rebanho, procurar água, pastagem, defender as ovelhas contra os lobos, vorazes e ferozes. O pastor anda com o cajado para ir à procura da ovelha que está ferida, que está machucada, coloca nos ombros com todo carinho e traz as ovelhas de volta ao redil.
Então, o bom pastor é responsável pela sobrevivência, pela vida concreta das ovelhas. Segundo, a relação amorosa entre o pastor e as ovelhas. Nós vimos já no texto de ontem que o pastor conhece as ovelhas pelo nome, as ovelhas conhecem a voz do pastor. E as ovelhas o seguem porque conhecem. E conhecer, no Evangelho de João e na Bíblia, não é somente uma capacidade racional. O conhecimento implica afeto, amor profundo e verdadeiro. É assim que Deus nos conhece. E, finalmente, Jesus no Evangelho de hoje diz com toda clareza no versículo 10. E ontem, no texto do Evangelho de ontem, de 11 a 18, ele dizia: eu sou o bom pastor, porque eu sou capaz de doar a vida pelas ovelhas. Veja como é bonito este versículo 10 do texto do Evangelho de hoje. O ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida, e para que tenham vida em abundância. Jesus é bom pastor porque ele ama, porque ele conhece, porque ele procura água, pastagem e procura a sobrevivência do rebanho, mas, sobretudo, ele é o bom pastor porque é capaz de doar a vida na cruz, para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em plenitude e abundância. Entremos pela porta que é Cristo, para sairmos por essa mesma porta que é Jesus, guiados por Ele, que é o bom pastor, à procura de boas pastagens, para que tenhamos vida e tenhamos vida em plenitude. Os governantes deveriam ser bons pastores. O Papa, os bispos, os padres, os diáconos, devemos ser bons pastores. Mas também os pais de família, as mães de família, coordenadores de pastoral, os leigos e leigas, professores, todos aqueles que exercem algum papel de liderança, todos devem ser bons pastores, a exemplo de Jesus Cristo. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.